Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone and hacker out of Rome. Riders on the storm. Olá, aluno beneditino, bem-vindo a mais uma aula de geografia. Eu comecei com Riders on the Storm, The Doors. O tema da nossa aula de hoje são os tipos de chuvas, a chuva que é tão fundamental para a vida no planeta, para as plantações, para a agricultura, para o ciclo hidrológico, o abastecimento dos aquíferos, dos lençóis subterrâneos, da existência dos rios. E eu pedi para um grande professor do Colégio São Bento, professor Marcos Tadeu, professor de História da Arte, explicar para a gente como que a chuva é vista ao longo da história da arte. Marcos, vamos lá. Marcos Tadeu, tá aí? Pode falar com a gente agora, Marcos? Oi, Bruno. Puxa, que prazer, que honra ser convidado por você para participar de uma intervenção sua, docente. Muito bem, parabéns pela iniciativa, acho fantástica. Eu gostaria de destacar dois aspectos fundamentais na representação da chuva dentro da arte. Em primeiro lugar, que nem sempre, ou melhor, raramente, muito raramente, em casos excepcionais apenas, mas não se representa a chuva, mas sim tudo aquilo que está associado à ideia da chuva, como vendaval, como nuvens, como uma palheta da pintura mais escura, mais densa, né? Então a gente vê isso como uma característica das pinturas sobre chuva. Outra delas é que, normalmente, quando o estilo é clássico, como por exemplo o próprio classicismo greco-romano, ou o renascimento, ou o neoclassicismo, não se valoriza muito a força indômita da natureza. Ao contrário, o que se valoriza é o homem dominando a natureza. Então, no Renascimento, normalmente são dias ensolarados. Mas eu trouxe uma pintura para vocês verem, que é de Giorgione, A Tempestade. É um dos casos raríssimos em que aparece, mas você vê, não aparece a chuva, aparece as nuvens, a trovoada lá atrás, né? E Ruysdael, Jacob Ruysdael, é muito interessante também. Ele explora muito os efeitos da chuva, né, nas paisagens que ele elabora, como nesse cemitério judeu. Muito interessante essa obra, né? E depois, no século XIX, vem o romantismo. O romantismo antepõe o homem diante das forças da natureza. Então, William Turner talvez seja o melhor artista. Caspar David Friedrich, que é alemão, também poderia ser apontado, mas Turner ainda é melhor, né? Você pode ver ali barcos holandeses sob vendaval, como também tempestade de neve. E, finalmente, você pode ver Gustave Caillebotte, já um pintor impressionista. Os impressionistas, eles também não retratam a chuva. O que eles fazem é retratar o efeito da chuva sobre o ambiente urbano, né? Então a gente vê pessoas andando de guarda-chuva, com o marido, com a esposa, né? Poças d'água no meio-fio, né? Assim também Charles Hassan, um pintor impressionista americano, que segue a mesma linha. Ele não retrata exatamente a chuva, mas o brilho da água sobre o ambiente urbano. Tá bom? Olha, valeu mesmo, achei ótima a sua ideia e a sua intervenção. Muito certamente eu gostaria de ser seu aluno. Um grande abraço, tudo de bom. Obrigado, Marcos. Eu que gostaria de ser seu aluno. Aliás, sou, né? Aprendo muito com você. Muito obrigado. Bom, pessoal, depois dessa mini aula, grande aula de História da Arte, vamos agora ao assunto pertinente à geografia. Existem três tipos de chuvas e eu vou começar com as chuvas convectivas, que são aquelas chuvas que são resultado do quê? Da grande evaporação e da ascensão do ar quente e úmido. O vapor d'água, ao atingir altitudes maiores, se condensa, se transforma em micro gotinhas
de água, né? E formam as nuvens, tá? No final da tarde, geralmente isso acontece em dias muito quentes, né? E no final da tarde você tem então a precipitação em forma de aguaceiros, muitas vezes isolados, né? Acontecem em determinados pontos, tá? Essas chuvas convectivas, elas são típicas das regiões tropicais do planeta. Elas podem acontecer também nas regiões temperadas, tá? Mas elas são mais típicas das regiões tropicais, sobretudo no verão. Por isso que elas também são chamadas de chuvas de verão. Vejam como elas acontecem de forma bastante localizada também, tá? Normalmente essas chuvas estão relacionadas a nuvens de grande crescimento vertical. São as chamadas cumulonimbus, tá? São nuvens que inclusive às vezes atrapalham também a navegação aérea, porque os aviões, ao passarem por dentro de uma nuvem dessa aí, né, tem uma grande instabilidade, tá? Então, são as chamadas cumulonimbus, tá? São nuvens de grande desenvolvimento vertical. Vamos lá. Para as chuvas frontais. Ora, as chuvas frontais, ou chuvas de frente, elas acontecem pelo encontro de duas massas de ar de temperatura diferente. Então, o que acontece? No encontro do ar quente com ar frio, o que vai acontecer? O ar frio ele é mais denso, então ele desce, o ar quente, como é mais leve, ele sobe. Então ele vai subir e essa umidade também vai condensar, formar nuvens e precipitação. As chuvas frontais, elas acontecem quando existe a subida, né, a chegada de uma frente fria. Lembrando que essa frente fria ela é empurrada por uma massa de ar polar, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, essas chuvas acontecem principalmente na época do outono, inverno, com maior intensidade. Pode acontecer também no verão, né? Mas a ação das frentes frias no verão, no Brasil, como nós sabemos, essa ação ela é menor, ela é menos intensa, né? Logicamente que o ar polar está mais enfraquecido durante o verão, tá? Bom, vamos lá. E esse mapa daqui, essa imagem de satélite, ela ela nos mostra, né, como é a subida, como identificar uma frente fria no mapa, né? Então, toda essa área daqui que vocês estão vendo, essa nebulosidade, tá? É uma frente fria. Na carta sinótica aparece com esse símbolo aqui, tá? Aqui nós temos um centro de alta pressão atmosférica, que o ar polar, ele é um ar de alta pressão, tá? Empurrando a frente fria, tá? Para o litoral, para o território brasileiro, ok? Nós vamos falar sobre isso, sobre massas de ar no Brasil, com muito mais propriedade e cuidado também nas próximas aulas, tá? E por último nós chegamos nas chuvas orográficas ou chuvas de relevo. E elas acontecem quando nós temos uma barreira orográfica, né, uma serra, uma montanha, um planalto, que dificulta a passagem do ar quente e úmido, esse ar quente e úmido proveniente geralmente do oceano, né, ao encontrar esse relevo, ele é obrigado a subir. E aqui vai acontecer a mesma coisa, a condensação do vapor d'água, a formação de nuvens e a chuva sempre para o lado de barlavento, ou seja, da onde está vindo o vento, tá? Esse ar que consegue passar, né, para o interior, esse ar ele vai ser mais seco, logicamente. Por quê? Porque ele já perdeu a umidade aqui, certo, pessoal? Então nós dizemos que a sotavento, quer dizer, para onde o vento ele está indo, tá? A sotavento nós temos um predomínio de um ar seco e, logicamente, com a menor quantidade de chuvas, tá, pessoal? Vamos lá? Tudo bem. Isso aparece muito aqui no litoral do sudeste do Brasil,
não se esquecendo que o nosso litoral, nós temos a presença da Serra do Mar, né? Todo o litoral de São Paulo, a Serra do Mar que vem até aqui, o norte fluminense, norte do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, o ar quente e úmido que vem do oceano, né, ele é obrigado a subir, tá? E ocorrendo chuvas, portanto, no litoral do sudeste, tá? O interior, ele é um pouco mais seco, sim, ok? E também na próxima imagem que a gente vai ver da região nordeste, a presença da Serra da Borborema, tá? Aqui, ó, pegando Alagoas, pegando Pernambuco, tá? Estado da Paraíba também, esse trecho daqui, nós temos a Serra da Borborema, que também ela provoca esse efeito, né, de quê? De barrar o ar quente e úmido que vem do oceano, aumenta a pluviosidade no litoral, na chamada Zona da Mata Nordestina, e contribui com isso, ela contribui para quê? Para tornar o interior, o sertão nordestino, semiárido. Ok, turma? Então nós vimos hoje esses três tipos de chuvas: as chuvas convectivas, pela convecção, né, a subida do ar quente e úmido; as chuvas frontais, o encontro de duas massas de ar, né, uma quente e outra fria; e o terceiro são as chuvas orográficas ou de relevo. Quero que vocês continuem estudando, entrando no ambiente virtual do colégio, e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Swerving like a toe.